Fernando, tá me ouvindo certinho? Meninos? Ouvindo. Ok, só para testar. Foi legal, Priscila, Alberto também. O Regis só está finalizando uma Perto do ligação. horário. O resto da ligação, ele está negociando mais alguns pedidos para o hospital. Verão total aqui. Nossa, inverno Tá muito não existe, seco né? também. Não, tá muito seco, isso sim, esse período é muito seco. Até tô com o olho bem irritado hoje, assim, que esse período é normal. Mas tá calorão. Hoje os vizinhos aqui estavam na piscina na maior festa de tarde, eu morrendo de inveja aqui deles. Que chato, hein? Pois Bom, é, pessoal, né? Quem pode, pode. não tem jeito. Mas tudo bem, né? Agora você também pode ter sua piscina aí, na sua mansão. Lá no... Avisa pro meu chefe só, tá? Bom, pessoal, 7 horas em ponto. Vamos começar. A ideia é a gente não se estender muito. Primeiramente, boa noite, pessoal. É um prazer. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Marcel Serafim. Eu sou diretor de produtos e soluções da ABB. Hoje teremos um debate no setor vanguarda do desenvolvimento da indústria da eletrificação 4.0. Tenho certeza que vai ser um debate muito bacana, muito esclarecedor, com novas visões, principalmente com as ideias que os nossos convidados trazem. Antes dos nossos convidados se apresentarem, eu só quero deixar um lembrete. A ABB tem um canal no YouTube e no Instagram. Entra lá, dá um accept, se segue a gente, é a ABB Eletrificação. Tem muito mais conteúdo, muito mais informação, tem treinamentos que podem ser vistos, os catálogos, todas as informações de eletrificação 4.0, indústria 4.0, vocês vão encontrar lá. Então, acessem os dados e vai ser um prazer participar. Bom, desde já, pessoal, muito obrigado pela presença dos nossos convidados, dos nossos participantes, Alberto, Regis, Priscila, Fernando. É um prazer novamente falar com vocês. O Alberto tem um contato de muitos anos, o Regis é o nosso parceiro no hospital, a Priscila trabalhando diretamente com a ABB e o Fernando trabalha diretamente comigo. Muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês. É algo fantástico estar conversando com pessoas tão experientes que podem dividir as visões diferentes dos seus diferentes segmentos. Mas, antes de nós começarmos, eu gostaria que cada um de vocês se apresentassem. Falar um pouquinho onde vocês trabalham, o que vocês desenvolvem, quais as ações que vocês fazem. Quem quer começar? Primeiras damas, né? Primeiras damas, e Priscila, Pois é. sobrou para você. Eu ia falar ordem alfabética, né? Sim, machismo, somente gentileza. Não, mas... Não, tá certo, eu posso começar assim, tranquilo. Bom, boa noite, né, a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a BB aí pelo convite e também elogiar o evento. Eu acho que é bastante importante esse movimento que a BB está fazendo, né, para mostrar, trazer a tecnologia para a gente, não só trazer o produto, mas também trazer essa discussão, esse debate. Eu acho que é bastante rico, acho que a gente é bem carente disso, e conectar as pessoas, já que a gente está falando de conexão, né, conectar as pessoas realmente aí dos diferentes segmentos. Então, obrigada e parabéns pelo evento. Obrigado, Bom, eu tenho uma caminhada e uma jornada de 20 anos trabalhando com automação industrial. Hoje eu estou na ADM do Brasil, é uma empresa do agronegócio, que hoje tem três principais segmentos, né, que é a parte de esmagamento, exportação e processamento de soja, a parte de nutrição humana e a parte de nutrição animal. Então, eu estou como responsável pela automação da América do Sul. Tenho equipe localizada aí pelo Brasil, Argentina e Paraguai também. E hoje, assim, nosso grande desafio
trazer, né, modernizar os sistemas, fazer a transformação digital e buscar as melhores soluções, as melhores saídas de como eu posso trazer as informações do processo, né, para um sistema que eu possa tomar decisão tanto de atuação, né, e decisões gerenciais. Eu acho que a parte elétrica, né, é muito importante no nosso segmento. Eu acho que é um dos principais, digamos aí, custos que a gente tem que gerenciar e, sem dúvida, eu consegui fazer a coleta de todas essas informações que eu tenho da parte energética e levar para um banco de dados onde eu consigo fazer análises preditivas. Hoje está bem aí na moda, né? Ou tá disponível para a gente a análise de dados de forma mais estruturada e científica, com ferramentas estatísticas. Então, é bastante importante que eu tenha disponibilidade de fazer essa coleta e levar para um sistema onde eu possa tomar decisões tanto no nível de manutenção quanto no nível de gerenciamento do negócio, né? E que também, claro, a ADM é uma empresa norte-americana e que eu possa levar essas informações para que os diretores, os acionistas possam ver lá nos Estados Unidos. Acho que é isso daí. Obrigada mais uma vez pelo Bacana, convite. Priscila. Obrigado pela presença. Regis, Alberto, qual dos dois quer ser o próximo? Vai tu, Alberto. Vai com essa. Tranquilo, Ser tranquilo. mais tímido, entendeu? Sem problemas. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, assim, dividindo esse painel aí com pessoas assim de alta relevância nos mercados que atuam e também aí está dividindo com a audiência, que a gente já tem uma ideia que é uma audiência bastante boa e isso me deixa bastante feliz estar participando, né? Meu nome é Alberto Alves, eu sou diretor de operações da Globnet. Eu tenho aí cerca de mais de 20 anos atuando na área de data centers, né? E falando de data center, né, que a gente já, dentro do que a gente já veio buscando já há um bom tempo, porque vem entendendo já há um bom tempo que o dado é basicamente o ativo, um dos ativos mais importantes de uma corporação. Acho que se você pegar a empresa mais valiosa que a gente pode encontrar aí nesses hyperscales, você vai ver que o dado é praticamente quase que todo o ativo principal dessas empresas, né? Então, data center, ele mexe com isso. Hoje, data center não é mais entendido como um negócio de TI, né? Antigamente entendia-se que uma empresa de data center, uma empresa de TI, não é mais isso. Hoje é infraestrutura, hoje é a base da pirâmide mesmo. A gente já entende como isso, né? Prestador de serviço de infraestrutura, né? E que suporta TI, né? Suporta dados. A gente entende a relevância disso e faz todo sentido quando a gente até conversando em alguns outros momentos aí, a gente entendeu que esse movimento aí da ABB de ter ofertar aí para o mercado ferramentas aí de alta relevância, muito bem melhores elaborados para suportar as infraestruturas de dados. Isso daí para a gente é fundamental, que a gente vai falar um pouco mais aí à frente, mas é fundamental para os desafios que os data centers hoje têm. Então, eu acho que faz todo sentido. Obrigado aí, Marcel, Fernando, pelo convite. Estou muito feliz e eu acho que é o caminho aí. Muito obrigado. Obrigado, Alberto. Você, Priscila, ainda mais com esse debate, que eu tenho certeza que a informação na cabeça de vocês é fundamental. Regis, sobrou você e o Fernando. Eu deixo o Fernando por último para finalizar a parte da ABB. Beleza. Bom, primeiro eu queria agradecer esse convite. Realmente a ABB vem fazendo diferença no mercado, fazendo essa divulgação, esse trabalho de novas tecnologias, de novos sistemas para o mercado. A gente vem trabalhando uma parceria bastante sólida com a ABB já há alguns anos e o trabalho
de constante evolução, ele tem sido demonstrado em produtos e serviços que a gente vem trabalhando, vem brigando algumas vezes, mas principalmente a gente vem conseguindo ter sempre uma resposta positiva por parte dessa empresa. Que bacana. No nosso mercado, eu me chamo Regis, eu sou especialista em projetos de infraestrutura do Hospital Albert Einstein. E o nosso mercado, ele é um mercado que ele mudou muito ao longo dos últimos anos, porque a informação ela se tornou uma coisa crucial para poder trabalhar o paciente, para poder tratar o paciente cada vez melhor. Um paciente que a gente conhece e que a gente tem a informação dele na mão, ele vai ser melhor tratado, ele vai ter o atendimento dele customizado da melhor forma, no melhor atendimento possível. Então, a energia elétrica ela é crucial para que isso se torne uma realidade. A energia elétrica é o que nos possibilita ter um data center operante, ter a informação do paciente disponível, ter o paciente confortável no quarto e até suportar a vida dele em casos críticos. Então, de que a abrangência do hospital é ainda maior, né? E você é especialista nessa parte que vem agregar as informações do Alberto em Data Center, da Priscila com a Food, né? E você com a parte de hospitais. Muito bacana. Fernando. Obrigado, Marcel. Eu faço minha introdução aqui primeiro agradecendo a vocês também pela participação. Alberto, eu tenho o prazer de conhecer hoje, mas o Regis e a Priscila até pela participação do evento. Eu sou o Fernando e quando a Priscila começou a se apresentar e falou o tempo que ela tem de experiência, confesso que fiz uma continha rápida aqui e falei, caramba, já tem 17 anos trabalhando. Oi? Eu era adolescente. Pois é. Eu confesso que eu fiz uma continha rápida, Priscila, aqui também. Eu falei, quanto tempo aqui? Eu não tinha anotado esse dado, né? E lá se vão 17 anos trabalhando em fabricante de material elétrico, né? Passou já um tempo aí falando de tecnologia, falando de produtos. E hoje, aqui na BB, eu sou responsável por toda a linha de disjuntores de baixa tensão, tanto de caixa moldada como de caixa aberta. E durante esse meu tempo de mercado com fabricante de produto, de fato, o que hoje a gente vem discutir a respeito de tecnologia aplicada nos produtos de eletrificação é o que faltava, de fato, né? A gente sempre falou muito de automação de processo, mas a elétrica sempre ficou um pouco para trás. E hoje, com essa minha responsabilidade, né, e tendo um pouquinho de performance anterior em automação, eu fico muito grato de ter essa discussão com vocês, que tem mercados distintos, diferentes, e certeza que a gente vai ter uma discussão muito interessante hoje. Muito obrigado. Bacana. Bom, pessoal, deixa eu só fazer uma introdução para todos os participantes. Nós estamos falando de 4.0 e eletrificação 4.0, né? Mas a pergunta é, o que é 4.0? Só fazendo uma introdução, nós sabemos que a Revolução Industrial, que foi a introdução a vapor e a água como uma fonte de energia, tendo principalmente a indústria têxtil a grande beneficiadora. Então, ou seja, a indústria têxtil na primeira Revolução Industrial foi a grande beneficiada. Já na segunda Revolução Industrial, o marco que marcou essa revolução foi a produção contínua e uma questão popularizada por Henry Ford, ou seja, a produção contínua, o desenvolvimento mais rápido dos materiais, e já chegando na terceira revolução,
industrial, que foi a alteração dos processos mecânicos para processos digitais, principalmente, pessoal, os computadores. E chegamos agora nesse século, né, no século XXI, principalmente com uma coisa chamada Revolução da Indústria 4.0. Não sei se vocês sabem, o termo indústria tem uma origem num projeto estratégico de alta tecnologia do governo alemão que promovia uma ação em grandes empresas de manufatura. Esse termo ele foi usado a primeira vez em 2012 e daí para frente ele não saiu mais de moda. Ou seja, a Revolução Industrial 4.0 ela chegou de vez e realmente abraçou a todos nós aqui e num incremento cada vez maior, né? Ou seja, mais dispositivos sendo conectados. Aí eu já deixo a minha primeira para vocês e eu já vou direcionar para a Priscila, porque ela é a mulher da discussão. Priscila, o segmento, como o segmento que você está atuando hoje, que é em food, principalmente na parte de grãos, estão se preparando ou já se prepararam para essa nova revolução? Qual é o conceito geral que você pode dar para nós sobre como vocês estão se preparando para essa revolução industrial ou se prepararam? Tá. Eu acho que assim, hoje, é claro, a empresa vê valor nisso daí, né? Nessa transformação digital. Então, existe realmente um plano plurianual para a gente fazer toda essa transformação, trazer esses dados. Então, claro, sempre vão ser levantamento do que a gente tem, estudos, projetos de engenharia, preparação de budget e, assim, seleção de fornecedores sempre parceiros que a gente pode contar para fazer essa conexão de tecnologia. É um desafio, porque isso não passa só por seleção de tecnologia, passa por treinamento de pessoas, mudança de comportamento. Então, assim, hoje eu vejo assim que a gente tem 5 grandes pilares dentro de todo esse processo, que é a justificativa do negócio. Então, isso hoje para a nossa empresa está muito claro, que o nosso negócio necessita dessa transformação e vai absorver isso. Uma escolha de tecnologia, então, assim, escolher parceiros estratégicos que possam ajudar a ADM a fazer essa transformação, ter uma metodologia para fazer essa implementação. Então, fazer a seleção das unidades, além da tecnologia, quais são essas unidades que a gente tem que vão liderar essa transformação, pessoas e comportamento. Então, hoje a gente está se preparando dessa forma, baseado nesses 5 pilares que a gente entendeu que vão sustentar justamente essa transformação. Que bacana, interessante assim o contexto geral. Você não está olhando só a aplicação, mas você também está olhando os fornecedores, né? É uma visão bem holística, muito interessante. Regis, o que você pode falar da parte de hospitais, né? De hospital, que você é um especialista nessa área? Preparando ou se prepararam para isso? Na verdade, a parte hospitalar, ela começa no que tange a visão com o paciente. Então, na verdade, essa transformação, ela já começou há alguns anos, onde nós começamos a preparar os sistemas para trabalhar com a informação mais disponível e mais correta. Então, isso passou por prontuários eletrônicos, passou pelo fato que hoje tu recebe o exame no teu celular horas depois que tu fez o exame, e essa preparação levou a gente a entender que o hospital ele era tão missão crítica como um data center. Levou a gente a começar a trabalhar a questão que a gente ouvia para o data center, Tier 3, Tier 4, missão crítica. A gente começou a entender que o hospital era tão missão crítica, ou até mais missão crítica, do que isso.
E para isso a gente vem com uma preparação desde 2015, já preparando equipes de missão crítica, revendo todo o sistema elétrico do hospital, revendo as redundâncias, revendo as preparações, as formas de agir. A gente trabalhou com uma parceria muito grande interna, né? A manutenção se uniu com engenharia, se uniu com novos consultores que entraram, inclusive com a minha entrada, para fazer um trabalho de crescimento nesse sentido. Então, quando a gente fala em indústria 4.0, esse termo dentro do hospital ele não é nem tão citado. A gente fala uma era da informação, né? E, na verdade, é quase a mesma coisa. Seria exatamente essa era nova. Mas a gente já está de cabeça nessa era. A informação de que houve uma oscilação de energia, que ela durou 20 milissegundos ou durou meio segundo, que essa oscilação teve uma abrangência de 80% ou 20%, e que foi normal ou teve alguns outros componentes durante a oscilação, ela já é informações que a gente dispõe, que a gente consegue trabalhar para inclusive pleitear junto a concessionárias e tudo mais a qualidade que a gente precisa da energia para garantir a segurança dos nossos pacientes, né? Então, a evolução 4.0 ela já está no nosso sangue nesse momento, tá? Eu acho muito importante que a Priscila colocou os parceiros estratégicos, eles são muito importantes. Eu ter uma parceria com um fabricante, com uma empresa de serviço, e essa empresa de serviço poder nos atender de forma organizada, de forma rápida, de forma assertiva, ela é 80% da nossa chance de sucesso. O equipamento, ele não é um equipamento viável para o Einstein se ele não tiver por trás dele um pós-venda, uma assistência técnica, um serviço, qualidade, que seja assertivo e rápido. Porque não adianta ter o melhor no-break do mundo se quando ele falhar eu levar uma semana para consertar em funcionamento. Sem sombra de dúvida. Muito bom. Alberto, certificação, como vocês se prepararam, se estão se preparando para isso, nessa nova revolução industrial? Marcelo, desde os data centers, né, que é a área que eu atuo principalmente, né, e quando a gente fala, a empresa que eu trabalho hoje, a Globinet, ela é uma empresa de comunicação por cabos submarinos, né? Ou seja, a gente pega lá o dado lá nos Estados Unidos e entrega aqui na região costeira aqui do Brasil, né, para fazer essa troca de dados, né? E nas pontas a gente tem os data centers onde que fazem toda conversando esses protocolos e também acumula manipula parte desses dados aí. E quando você fala nos dados sendo ativo de extrema relevância, a resiliência dos sistemas que suportam esses dados é extremamente importante, né? Então, quando a gente pensa num design de um data center, na parte do esquema elétrico, você garantir manutenção concorrente, você garantir resiliência nos equipamentos, por exemplo, dispositivos de alta durabilidade, né? Dispositivos que garantem segurança, principalmente quando a gente fala na parte mais básica, né? A gente está falando hoje aqui
um ponto principal aí é disjuntores, né? Disjuntor, simplesmente se ele não for confiável, se ele não tiver preparado para apresentar dados também, porque não adianta só hoje em dia a gente já não quer mais, assim como a gente não quer um celular que faça ligação somente, a gente também pode ter um disjuntor que somente desconecte ou conecte sistemas. A gente tem que ter disjuntores que entregam informações. Quanto que está consumindo, por que está consumindo aquilo, qual a qualidade daquilo que está sendo entregue de energia, né? Então, isso são umas das preocupações que a gente tem. A resiliência e o que está, e qual que é o suporte dos dispositivos que estão dentro desses sistemas aí. Né? A gente entender como que eles trabalham. Isso daí é fundamental para o data center. Bacana, Alberto. Fernando, agora, um pouquinho de que o Regis falou, que a Priscila falou e o Alberto. No lançamento do disjuntor Temax XT, você falou algumas características interessantes, que eu acho que você conseguia ajudá-los a analisar de uma forma geral. O Temax XT que você falou, o que você pode trazer para colocar rapidamente para nós aqui, que poderia ajudá-los nessa gestão à distância, nessa gestão de todo o ciclo de eletrificação de cada um dos segmentos? O legal é que vocês vão colocando os problemas e eu fico como trazendo a solução, né? Fazendo a mágica, né? Mas vamos lá. O legal desse lançamento que nós temos agora é que ele vem somar uma mesma linguagem de programação, de parametrização, de configuração com o disjuntor de caixa aberta. Então, isso, uma das questões que eu anotei é a questão de treinamento do pessoal. Então, muitas vezes você tem diferentes sistemas, diferentes disjuntores, de parametrização de formas diferentes. Muitas vezes os agentes de manutenção ele não tem contato com todos os produtos ao mesmo tempo. E quando vai mexer num produto que está mais lá no canto, ele, putz, esse aqui eu não conheço, ele tem que consultar o manual, então o tempo de reação fica muito menor. Então, isso é uma situação que a ABB resolveu com essa questão. Ela unificou toda a linguagem de parametrização, organização, lógica dos menus, recebem o mesmo formato para que fique fácil e gravado na cabeça das pessoas a forma de parametrizar. Então, o treinamento já seria uma etapa que a gente está conseguindo superar com esses dois equipamentos, né? Uma coisa que a gente falou bastante dentro do nosso evento é a conectividade, e uma coisa que realmente está presente, né? A gente fala de histórico de informações, de fato, se a gente está numa discussão recente, até que a Priscila comentou sobre historiar os dados, né, que o disjuntor traz, uma coisa bem interessante, porque você acaba tendo visões do comportamento elétrico da planta, né? Isso é um dado extremamente importante. Por exemplo, você eventualmente não sabe hoje, a maioria das empresas não sabem, se na temporada de chuva você tem eventualmente mais sag swell na sua empresa, eventualmente você pode ter um desligamento da planta ou sua planta fica mais exposta ao risco. Grande parte das empresas hoje não analisam esse dado, né? E a ABB não só está trazendo a conectividade, mas dentro da plataforma do Ability DCS, que aí é a plataforma de conexão em nuvem, e aí eu falo de mais um dado, aí acho que foi citado pelo Alberto, da questão do tratamento da informação, armazenamento de dados, né? A ABB tem uma parceria com a Microsoft para armazenar os dados em nuvem, né, dentro do Ability DCS, e ela também tem uma parceria com uma startup americana que está desenvolvendo inteligência artificial para análise desses dados. Então, justamente o que a Priscila, nessa discussão anterior que nós tivemos no passado, falou sobre historiar os dados, a ABB, com essa parceria, né, de trazer inteligência artificial, é justamente trazer a informação, analisar essa informação e, de forma ativa, propor soluções. Por exemplo, no caso que eu citei, a sazonalidade, eventualmente nos meses setembro, outubro, novembro, sei lá, eventualmente em alguma região específica, eu tenho problemas de sag swell que podem expor a minha planta a uma derrubada, né? E eventualmente eu posso ter perda produtiva, ou no caso do hospital eu posso ter um risco de parada de uma UTI. Então eu consigo com isso analisar a minha exposição e eventualmente programar, cobrar, contratar geração à parte. Então eu consigo montar um sistema para que eu fique mais protegido. Então, desses pontos que vocês citaram até agora, a parte de historiar os dados, de trabalhar a informação, de trazer um pouco mais de inteligência artificial, a gente consegue trazer isso tanto com a conectividade, onde você pode extrair esses dados para qualquer sistema que você já tenha,
Paralelamente, eu posso trabalhar com 3 protocolos. Então, além de historiar os dados local, eu posso colocar o módulo do Ability DCS e guardar esses dados também na nuvem, acessando da mesma forma que eu acesso um e-mail do Gmail, né, com login e senha. Então, também guardando os dados assim na plataforma em nuvem. Ou, eventualmente, eu posso também extrair os dados diretamente da plataforma da nuvem da ABB. A ABB tem essa possibilidade. Você vai lá, coleta os dados que estão na plataforma da nuvem e extrai para uma outra plataforma que você queira, né, que você gostaria de trabalhar. Uma Então, coisa que nós estamos falando bastante, acho que você falou bastante, Fernando, a palavra dados, né? Dados, existe, o Paulo Leman sempre falava que se você quer uma verdade, você tem que bater e espancar os dados até ele te revelar a verdadeira informação que você quer ouvir. Então, acho Exato. que os dados são os pontos o ponto crucial hoje da eletrificação. E aí, pegando um ponto até da sua palavra dados, que nós falamos várias vezes, e todos vocês falaram continuamente, aí eu já lanço uma próxima pergunta para vocês. Então, nós podemos dizer que os dados, nós podemos atuar preventivamente e antecipar condições baseadas nesses detalhes? Ou seja, antecipar necessidades, manutenções, um Big Data. Regis, como você consegue trabalhar com essas informações de dados dentro do hospital? Olha, a antecipação através de dados, na verdade, a gente vem trabalhando com ela há algum tempo, assim, tentando fazer isso, porque, dando um exemplo, a gente, hoje, quando a gente tem microoscilações ou tem uma condição atmosférica mais adversa, a gente aciona a nossa usina diesel e o hospital fica desligado do grid de energia para garantir a segurança operacional. Essa utilização ela não é ainda totalmente automática, mas a gente está procurando, através dos dados e do histórico, através da nossa central de monitoração atmosférica que a gente tem instalado no sistema, através dos dados históricos que a gente tem de energia elétrica, de SAGs, swells, de leakers, a gente começa a montar um Big Data, né, e ele começa a criar a base para uma inteligência artificial poder atuar sobre isso e começar a decidir quando é mais seguro entrar. Também nessa linha, a gente implementou durante a pandemia um sistema de monitoração de corrente, onde a gente monitorava todas as alas do prédio. Originalmente era um prédio que comportava 2 andares, se eu não me engano, era 2 andares de UTI, e o restante dos andares, os outros 10 andares, eles eram quartos normais. O que acontece? Um quarto normal ele tem uma demanda de em torno de 1 kW por paciente, quando uma UTI chega a 5 kW por paciente. A gente implementou um sistema com medidores ABB e com o software na nuvem de vocês, em que a gente tinha o controle online das correntes de cada ala do hospital. Através disso, a gente conseguia prever sobrecargas e prever ações que precisavam ser tomadas para garantir a segurança dos pacientes em caso de qualquer problema elétrico. Então, a informação usada dessa forma, ela provê muita segurança para nós. Além disso, nós temos um setor, hoje o hospital tem um setor de Big Data que trabalha com as informações dos pacientes.
Então, o hospital já considera esse acúmulo de informações e a guarda desses históricos como uma coisa crucial para análise futura e para a proteção dos pacientes, né? Para garantir o melhor tratamento. Que bacana, Regis. É interessante. Na verdade, até na parte dos hospitais, eu lembro que eu li em algum lugar no passado que o IBM desenvolveu um software, né, um aplicativo, o Watson, e ele estava ajudando os médicos a darem diagnósticos cada vez mais precisos. Muito interessante. Alberto, mesma pergunta para você, olhando fundamental para o gerenciamento dos seus dados. O que você trabalha com os dados hoje dentro do data center? O consumo de energia elétrica, por exemplo, quando a gente entende aí do custo da operação do data center, cerca de 60% do custo da operação do data center é energia elétrica, né? 60%. E aí, quando você vai entendendo parte desse sistema, por exemplo, 45% desses 60% está vinculado ao ar-condicionado, né? Do consumo de energia do ar-condicionado, e os outros sistemas assim por diante. E quando você vai entendendo como funciona cada um desses sistemas, com o gerenciamento da energia que eles operam, o momento que eles operam, como você... Porque você consegue retornar para a operação do data center também a economia e a eficiência de como você opera isso daí. Você entendendo como, por exemplo, você tem lá, às vezes, dentro do planejamento do projeto do data center, você entende uma resiliência que você colocando vários equipamentos operando em redundância, somando um com o outro, você vai entregar uma resiliência, e aí quando você vai ver, você tem algumas obsolescências que você pode remover, que elas não têm sentido por estar ali, você consegue tirar, mantendo aquela resiliência e retornando, diminuindo custos do sistema de ar-condicionado, equipamentos que não precisariam estar operando, eles ficariam em stand-by além do necessário, né? Então, o gerenciamento da energia dos dispositivos, principalmente de ar-condicionado, né? Os sistemas de UPS, né? Que você tem aí UPS que na parte de regeneração de energia, você consegue recuperar essa energia para não reverter para o custo excessivo, né? E aí aumento do PUE. Então, que aí você consegue ter uma eficiência com esse gerenciamento da energia. Isso Você transforma os custos, às vezes, que poderiam ser despendidos em retorno para o data center, seria isso? Exatamente. Você observando como o sistema se comporta, ver como você tem um gasto de energia desnecessário em algum ponto, você consegue eliminar ele e ainda mantendo a resiliência do sistema. Que bacana, muito bacana, Alberto, interessante. No data center vocês controlam, acho que até a corrente do rack, né? Tem alguns processos que eu lembro que você vê até a corrente do rack, se o rack está subindo, a potência está consumindo mais, está consumindo menos, e aí você vê qual é o índice de processamento. Faz sentido, é isso mesmo? Porque assim, e aí, quando a gente fala vem energia para o data center, para o usuário do data center, ele é um insumo muito importante, porém, para a operação do data center, é somente um insumo de passagem, né? Quando você consegue medir o que você está consumindo, o que o usuário final está consumindo, e você fazer um paralelo com o consumo de energia da entrada, você faz que a gente chama no data center energy pass-through. Ou seja, você pega a energia, você consegue medir a energia do rack, do ponto de consumo do data center, avaliar com os demais dispositivos, faz uma variação que a gente chama de PUE, que é o Power Usage Effectiveness, né? O uso efetivo de energia
no data center, e aí você consegue bilhetar o usuário final. E aí diminui também os custos dentro do data center, porque a operação do data center por energia ser somente um insumo de passagem, ele não teria que ter esse sobrecusto dentro da operação dele. E aí fica mais amigável também para a operação do usuário final do data center. Bacana. Priscila, sua vez falar de food. Dados, eu acho que para você é um fator primordial. O que vocês trabalham com os dados? Como vocês trabalham com isso? Dá um pouquinho do panorama do seu segmento para nós. Tá legal. Eu acho que realmente a gente vê muito valor dados nesse segmento. Assim, hoje eu posso dizer que a DM tem uma equipe corporativa que trabalha só com dado e melhoria focalizada. Então, realmente para atacar nesses principais problemas. E sem dados não tem estratificação de perdas, não tem melhoria se eu não consigo estratificar minhas perdas. Então, é fundamental que a gente tenha esses dados para eu poder identificar que área eu estou gastando mais, isso está correto ou não está, qual equipamento que está gastando mais, até para conseguir justificar a modernização, então a instalação de um inversor para um motor, tirar uma partida direta. Então, se eu não tiver esses dados, eu não consigo justificar a modernização, eu não consigo fazer uma estratificação de perdas. E uma coisa que eu achei assim bem bacana que o Fernando falou, que é um desafio, né, que é justamente essa questão de mandar os dados para a nuvem e esses dados voltar para dentro da empresa. Porque hoje a gente tem outras informações de processo e eu já tenho uma ferramenta pré-estabelecida para mostrar essas informações. Então, assim, se eu consigo pegar essas informações, que já foi feita uma análise na nuvem, trazer de volta para o meu sistema e fazer uma modelagem, um link desses dados com outras informações de processo, perfeito, porque é justamente isso que eu preciso entender. Eu tive uma redução de energia, mas tudo bem, minha carga estava mais baixa, minha produção estava mais baixa, então faz sentido. Teve um aumento porque eu aumentei, não aumentei a produção, mas aumentei a energia, por quê? Então, assim, para fazer todos esses entendimentos e até uma predição, né, próximos meses, ou eu vou ter uma parada de fábrica na partida, meu consumo é maior. Isso é um comportamento esporádico, porque eu tive algum problema naquela partida, ou é sempre assim? Então, eu vou contratar energia no mercado, eu vou considerar os meses que eu vou parar a planta ou não. Então, assim, sem dados, sem essas medições, impossível fazer todas essas análises, né? Trabalhar com perdas, melhoria contínua, que é um foco muito grande hoje, fazer essa gestão de contratação de energia, fornecimento. Então, tudo isso vai nessa cesta com os dados, né? Eu não consigo fazer todas essas estratificações, ter todas essas informações para traçar um caminho, né, de produção, de contratação, enfim, se eu não tiver esses dados de consumo. Então, realmente é relevante, né? Não tem como não. Ou seja, você usa realmente para definir até o valor do seu custo do seu produto para o cliente. Ou seja, as informações que você usa na cadeia inteira. Desde a captação do seu recurso, no processamento dele, até a saída do material para o seu cliente, acredito eu. Tudo isso faz parte, né? Então, assim, a gente ter essas informações reais, consistentes, guiam todo o nosso trabalho, né? É todo o processo. Eu acho que a parte de melhoria, a parte de predição, a parte de manutenção, a parte de modernização, são várias saídas da análise. Parece um dado, né? Fala assim, uma medição de energia, mas são várias saídas que estão conectadas, né, nesse link, nessas medições, nesse dado, né, de energia que eu tenho. Custo, né? É custo. E aí o custo gera adicional para o seu produto. E aí, Fernando, eu vou deixar fazer uma pergunta para você, já que todos falaram de custos. Muitas vezes as manutenções dos equipamentos ela é feita por tempo. A pergunta é, acho que não precisa mais ser por tempo, certo? Perfeito, perfeito. É interessante relacionar, né? A gente falou um pouquinho sobre o dado e até todos falaram sobre a importância que ele tem. Agora, imagine colocar um cenário para contextualizar melhor para quem está assistindo. Imagine um diagrama elétrico, né? Você tem lá os disjuntores conectados, os barramentos, os cabos conectados. Cada barramento e cabo ele suporta uma capacidade de corrente. Cada disjuntor ele tem uma capacidade de corrente, né?
E imagine que você hoje, como a maioria dos sistemas tem hoje, você não sabe qual é se a corrente que está passando por aquele cabo ou barramento foi a corrente especificada, ou se trocaram eventualmente um disjuntor e aquele barramento está aquecendo, ou aquele cabo ele está superaquecendo também, danificando a sua isolação. Não tem nenhuma informação a respeito disso. Hoje, o sistema com os disjuntores com medição já incorporada, como é o Temax XT e também o Emax 2, ele te proporciona trazer esses dados e você analisar esses dados, inclusive com a capacidade de corrente dos cabos. Você sabe qual é o cabo que está instalado, você sabe qual é a corrente que está passando, você sabe qual é o tempo que você vai ter que programar uma manutenção preventiva e eventualmente fazer um teste de isolação naquele cabo. Agora, se eventualmente aquele cabo ali nunca sofreu um estresse, você pode prolongar esse tempo de manutenção. No próprio disjuntor, isso também é uma realidade. Eventualmente, no passado, a gente fazia lá as manutenções preventivas, todo ano ia lá, fazia uma manutenção do disjuntor, verificação de contatos, medição de resistência de contatos, né? E isso tudo era um custo que você tinha que parar, um custo não só da manutenção quanto de produção. Você tinha que programar uma parada produtiva para você executar aquele trabalho em todos os disjuntores. Hoje, o disjuntor não só ele possibilita para você fazer isso numa curva planejada, porque o disjuntor ele pode gerar um histórico, uma curva de histórico para você, informando em qual grau que ele está. Ele gera esse gráfico em 3 cores distintas, verde, amarela e vermelha. Então, você sabe eventualmente em que fase de vida que o disjuntor está, e quando ele chegar na fase vermelha, ele precisa de uma manutenção. E você pode programar que ele ativamente levante a mão, mande uma mensagem de texto, SMS, ou mesmo um alerta pela rede de comunicação, informando que ele precisa de uma manutenção. Então, hoje, você não precisa fazer a manutenção periodicamente, todo ano. Você pode analisar os dados que o disjuntor está te trazendo e você, a partir daí, analisar essa informação e programar preventivamente, numa melhor data, no melhor momento que seja para a sua companhia, fazer essa manutenção nos disjuntores, ou mesmo no sistema elétrico como um todo. Bacana, você faz a redução de custo. Chegou uma pergunta aqui que eu achei interessante. Alberto, na verdade é para você. A pergunta foi feita pelo Rafael. A pergunta é, Alberto, se a distorção harmônica THD é uma preocupação no ramo de data center. E aí, na sequência, ele pega um gancho para o Rocha perguntar o seguinte: é possível integrar medição de harmônica aos disjuntores? Alberto, o que você me fala de harmônica no data center? Quando a gente tem data center, as cargas, né, os servidores, os próprios UPS, são cargas não lineares, né? E por ser cargas não lineares, elas têm muito chaveamento, né? E geram muitas harmônicas. Então, quando você já faz o design do sistema elétrico de um data center, você já considera ter que incorporar transformadores isoladores distribuídos de forma estratégica dentro da instalação, justamente para suprimir essas harmônicas quanto mais próximo da carga. Porém, isso daí, ok, você trata essas harmônicas, só que você gera aí uma carga extra de consumo de energia, porque você tem transformadores, você tem que gera pontos de falha. Então, quando você fala a medição de harmônicas, se você consegue realmente analisá-las, entendê-las como que elas estão ocorrendo, porque quando a gente fala, eu vou colocar um transformador, quer dizer que nada, você já está querendo matar a formiga acabando com o pasto, né? Mas não, na verdade, você está vendo, entendendo, eu tenho esse tipo de formiga, eu vou colocar esse tipo de veneno para essa formiga. Você não está tratando dessa forma, você está simplesmente suprimindo. E aí, com isso, você está perdendo algo importante para você, algo relevante que é parte do seu pasto, fazendo uma analogia, né? É mais ou menos isso. E assim, se você tem como acompanhar como que está a evolução harmônica dos seus sistemas de uma forma bastante inteligente, com certeza você consegue ser menos reativo, né? E
atacar de uma forma mais inteligente também essas harmônicas. Hoje, Aí, é assim. Fernando, eu pego esse gancho do Alberto e transformo a pergunta para você, que é a segunda parte. Dá para você medir harmônicos de uma forma direta na nuvem, até para ajudar o Regis e a própria Priscila na parte de automação? Você vê que quando eu falo de harmônica, todo mundo já se mexe na cadeira porque é um problema para todos, né? Certamente para o Regis, no sistema, no centro cirúrgico, e para a Priscila também para os sistemas microprocessados que ela atua, principalmente na área de automação. No disjuntor, de fato, você consegue medir a distorção total harmônica, e isso te dá uma informação já de rastreamento. Obviamente, não dá para você mandar todos os dados de harmônica, porque aí demandaria muito da rede, né? Ia sobrecarregar a rede com uma informação, que eventualmente você não precisaria tê-la tão no detalhe nesse momento. Então, o disjuntor ele vai disponibilizar a distorção total harmônica para que você avalie como que está a situação do seu sistema e, eventualmente, se você detectar que aquela região está com uma distorção harmônica muito prejudicada, você pode ir até o disjuntor e aí extrair um dado mais preciso. E se for o caso, se você não tiver aí no disjuntor a função de analisador de rede, né, você pode ir até o Marketplace, né, adquirir essa função diretamente do Marketplace da BB e através do Equipe Connect ou através do celular, instalar essa função no disjuntor e a partir daí o disjuntor vai fazer a análise detalhada das harmônicas para que você extraia o relatório posterior. Então, pensando num processo, num fluxo, você pode ter lá o seu disjuntor só medindo a tensão e a distorção total harmônica e quando você tiver um problema, você vai até aquela região e faz uma instalação da função de analisador de rede, e aí o disjuntor assim passa a historiar os dados, passa a ter a possibilidade de analisar as harmônicas e você extrair essa informação através do computador conectado na porta USB no frontal ou mesmo visualizando através do celular. Bacana. Regis, tem uma pergunta que chegou aqui, acho que você vai usar a sua experiência para responder. A pergunta é, Regis, como você acredita que o SUS pode estar adaptando essas novas tecnologias nos processos? Eu acho que a Cláudia queria perguntar de uma forma mais ampla, quais são as ações iniciais que poderiam ser adotadas no SUS para ter a eletrificação 4.0 também nos hospitais públicos, né? Não só nos privados, como o Einstein é uma referência do mundo e da América Latina? Na verdade, o Einstein não é só um hospital privado, tá? É uma informação que nem todos dispõem, ou não todos veem, mas o Einstein ele também administra hospitais públicos. Nós temos unidades de saúde pública. E claro, o recurso ele é mais escasso e nós temos mais dificuldade da implementação. Mas a instalação de medidores e a instalação de softwares de controle, como o software que você citaram há pouco, ele tem se mostrado bastante efetivo em controle para os hospitais. A gente não tem condição de ter um NOC, de ter um sistema preditivo, mas no momento em que a gente tem a condição de monitorar uma carga total, uma carga da geração, um tempo de atuação da geração, que isso os medidores hoje da ABB e os disjuntores da ABB, eles já possibilitam essa informação para nós. A gente consegue gerar dados suficientes para se ter um controle mais simples, mas tão efetivo quanto os controles avançados, né? A diferença é que em hospitais que não tem tanto recurso financeiro acaba dependendo mais da ação humana. A gente não consegue interligar todos os sistemas porque a gente tem que pensar
que os sistemas são adquiridos por licitações, eles são adquiridos em processos licitatórios, onde a opção por marca e modelo nem sempre é direta. Tu faz uma especificação e o que vai ser entregue, ele tem que cumprir a especificação, mas não necessariamente tem que ser do modelo. Então, como no caso o disjuntor Temax XT, ele pode ser instalado numa questão dessas, porque com a comunicação Modbus dele, eu posso integrar ele a qualquer outro software de controle, né? Eu não necessariamente preciso estar interligado a um software ABB, eu consigo fazer essa integração, que é muito importante, não só nos hospitais públicos, mas também nos privados. Os hospitais, eles crescem ao longo dos anos, eles não são como fábricas que são planejadas para uma produção e são fixas. Os hospitais, eles são organismos vivos que vão crescendo de acordo com a evolução da saúde no local onde eles estão. Então, o hospital passa a ter mais centros cirúrgicos se a demanda for por centro cirúrgico. Ele passa a ter mais UTI se a demanda for por aquilo. Então, com isso, o hospital, os hospitais, tanto os privados como o público, eles têm necessidade por essa integração, e essa integração possibilita o hospital público conseguir evoluir ao longo dos anos, tá? Aí nós voltamos para aquela principal palavrinha, que é dados. E aí eu vou pegar esse gancho novamente e vou falar para a Priscila. Priscila, curiosidade minha. Numa indústria, eu acredito que você tem vários protocolos, né? Na ADM, eu não sei como funcionam os protocolos de comunicação, mas nas indústrias que eu conheci na carreira, era sabido que, às vezes, eles falavam em Modbus, DeviceNet, Profibus, e era uma mistura geral. A pergunta é, você tem essa situação dentro da ADM? E se você tem, como você trabalha essas informações? Você consegue concatenar isso num único sistema? Você olha cada pedacinho? Tenho sim, porque a gente tem diferentes fabricantes, diferentes idades dos sistemas, então diferentes protocolos, DeviceNet, ControlNet, Modbus, Profibus, e assim, claro que a gente está numa evolução agora tentando trazer tudo para a Ethernet, né? Então, esse é o nosso propósito, então, cada vez mais trabalhar com dispositivos inteligentes que tenham a interface Ethernet para a gente fazer essa comunicação mais fácil. E, claro, isso é um desafio hoje, manter o que a gente tem, né? Porque são tecnologias, algumas não tão robustas, algumas com problemas de instalação. Então, só que tem sistemas que eu ainda não fiz a migração e que exigem que eu coloque uma conexão que eu não consigo, não suporto uma conexão de Ethernet IP. Então, eu tenho que trabalhar ainda com essas comunicações mais antigas, protocolos mais antigos, e assim, é um desafio bastante grande, porque nem todos os equipamentos têm toda essa flexibilidade, e isso acaba justamente limitando toda essa coleta de dados, toda essa interface com o sistema, essa conexão, e quebra um pouco aí nosso processo da transformação digital, né? Então, realmente isso existe, é um desafio, né, que a gente enfrenta aí quando a gente vai fazer a especificação de sistemas, conexões, realmente isso bate na porta e fala, eu estou aqui, esse probleminha ainda existe, tá? Assim, acontece mais do que o cabo subdimensionado que aquece, como o Fernando falou, isso daí não é muito real, mas assim, realmente, Marcelo, a gente tem muito esse problema, é um grande desafio, porque isso limita e barra um pouco a gente seguir nessa transformação digital. Sem Ou seja, na continuação de buscar melhorias e dados. Você sempre vai ter um limitante nessa situação. Aí eu nem vou passar para o Fernando responder, porque, Fernando, eu vou tomar liberdade de falar, pessoal, é o único disjuntor que consegue falar com todos os protocolos de comunicação, é o Temax XT. Aí nem vou falar mais nada, e eu vou passar para uma outra pergunta, que nós temos mais alguns minutinhos, senão eu vou estourar o tempo de vocês. Desde já agradeço, pessoal, por todos os participantes, por vocês
Alberto, Priscila, Rez, Fernando, muito bacana. Acho que o ponto de vista de cada um de vocês, agregando informação sobre a eletrificação 4.0, a indústria 4.0, é muito bacana. Eu vou fazer uma última pergunta. A pergunta é, pessoal, aí é uma pergunta um pouco polêmica. Vocês acreditam que a eletrificação 4.0 pode ter algum malefício? Se sim, qual? Resumidamente, para a gente não tomar muito tempo e a gente faz um fechamento final. Quem quer compartilhar? O que vocês acham? Fernando, quer você utilizar o disjuntor como referência? Vou deixar. Eles estão pensando aqui, eu estou olhando a cara de cada um deles aqui, eles estão pensando. O que você acha, Fernando? Bom, a questão de malefício com informação é uma coisa muito complexa, porque, na verdade, você só tem benefício, né? Como eu acho que todo mundo citou aí, um dos grandes problemas, eu acho que dessa questão, é se você tem muita informação, é como usar essa informação. Isso talvez seja um problema. Porque a gente está falando que o disjuntor pode trazer todas as informações que ele tem, medições de tensão, harmônicas, pode dar desgaste do contato do disjuntor, mas, ok, o que eu faço com isso, né? O disjuntor, ele tem algumas possibilidades, né, de reações já como lógicas internas, mensagem SMS, para você ter já uma informação mais prévia, mas, obviamente, você precisa ter um sistema em cima que vai obter essas informações, né? Se preparar, né? Primeira base de tratar as informações com os disjuntores, colocar esses dados disponíveis, mas, obviamente, o segundo passo é você pegar, coletar essas informações e relacionar. Vou dar um exemplo bem simples. Quando a gente, lá no passado, quando eu falava bastante sobre sistemas de análise de dados e relações de dados, né? A primeira entrave que a gente esbarrava era na obtenção da informação. Então, hoje, a gente está falando sobre disponibilizar a informação. Vai chegar um momento que as pessoas vão ter um monte de informação e não vão saber usar. E aí, esse é o perigo, porque você disponibiliza informação e você não consegue justificar o investimento que você fez. Então, precisa ter um equilíbrio entre disponibilizar a informação com os equipamentos, no caso, por exemplo, o disjuntor, e ter um equipamento em cima que vai relacionar essa informação da elétrica, por exemplo, com o dado de produtividade. Então, aí você relaciona cada turno, quanto que está produzindo, qual a energia elétrica que cada máquina está consumindo, eventualmente conseguir justificar, olha, essa máquina aqui está tendo uma performance melhor que essa, eu só estou conseguindo avaliar isso porque eu estou medindo a energia em cada ponto, ou eventualmente um hack que um fornecedor, né, no caso do Alberto, não sei se é o caso dele, mas eu consegui medir a performance de cada sistema que eu tenho, e eventualmente um sistema ele consegue ter uma performance melhor que a outra, eu só consigo analisar isso a partir do momento que eu relaciono a informação. E a informação vai ser disponibilizada pelo disjuntor e relacionada com um outro dado. Por exemplo, posso relacionar a performance do operador daquele turno. Então, isso é muito comum, né? Quando em processos industriais, eu ter performance diferente por turno. Como é que eu consigo medir isso, a performance do turno? Ou, eventualmente, por que esse turno aqui está consumindo mais energia elétrica para produzir a mesma quantidade de peça ou a mesma tonelada de peça do que o outro turno? Eu só consigo chegar a essas questões e perguntar chegar no ponto minucioso das perguntas a partir do momento que eu tenho o dado. Então, acho que, concatenando tudo que eu falei, eu acho que o grande problema da indústria 4.0 é não ter um planejamento para isso. As pessoas colocarem um monte de produto, trazer um monte de informação e depois se perder em como relacionar essas informações. Saber usar os dados. Bacana, muito bom em vista. Pode ser. Eu me habilito a... Abra seu coração, Regis. Cara, eu acho que existe sim um malefício nessa disponibilidade de informações. Eu me permito até contar uma pequena história que há poucos dias, no auge da pandemia, eu fui até um dos nossos hospitais que eu comentei, um hospital público, em que esse hospital não dispunha dos medidores de energia, por isso que eu coloquei essa uma automação básica que a gente tem que ter. E eu precisava fazer uma manobra, cara. Eu me vi perdido. Eu não queria falar em idade, né, mas com 35 anos de experiência
eu me vi perdido, eu fiz até uma manobra errada, e assim, porque eu não tinha informação. Então, o problema do excesso de informação é que quando a gente não as tem, a gente não sabe como agir. Então, a equipe de missão crítica do Einstein é extremamente incitada a estar nos lugares, a ir até a geração, a ir até a subestação, a operar o sistema manualmente, porque na falta de informação, a gente acaba não sabendo o que fazer. A gente acaba não tendo as diretrizes que a gente está acostumado a ter. E como a gente lidar com vidas, a gente não pode botar um anúncio lá temporariamente fora do ar. A gente tem que resolver. Então, a gente sempre precisa trabalhar a informação, ter a informação disponível, ter a informação muito organizada, porque se ela não está organizada, ela não serve de nada. Na emergência, a gente precisa que ela esteja à frente, ela seja um pop-up na nossa tela, né? Mas, principalmente, a gente não pode esquecer a nossa origem. A gente não pode esquecer do disjuntor Emacs normal que vai estar lá também, que ele não vai ter a nossa informação. A gente não pode esquecer da nossa chave seccionadora, que em algum lugar ela ainda existe. Claro. A gente não pode esquecer que em algum momento a gente pode ter que agir numa emergência e botar o sistema a rodar sem o apoio da informação. Então, eu acho que esse é o grande risco e a gente nunca pode esquecer dessa parte. Tá? Ok, bacana, legal. Eu concordo aí com o Regis aí. Eu acho que às vezes você tem o bom e o ótimo, né? Então, o bom, às vezes você fazendo o simples, você entrega. O ótimo, às vezes você rebuscando, você vai tentando buscar alguma coisa e você nunca vai chegar nela. E às vezes no simples também tá de beleza, você ter as informações, você operar os sistemas com operações, com dados muito bem rebuscados, mas também ele também ser viável de ser operado sem aqueles dados também, para os dados não ser um ponto único de falha desse sistema, né? Até por ser muito complexo a gestão de dados, aquela coisa toda, quando você, igual o sistema de automação mesmo, né, a Priscila pode falar melhor, mas quando você pensa, você planeja o sistema de operação de automação para um sistema de ar-condicionado, por exemplo, uma CAG, essa CAG ela opera lá, tal, analisando os P&D do sistema, de todo o sistema, porém, em algum momento pode ser que esse sistema falhe, e aí a CAG não pode deixar de porque a automação é um sistema acessório, né? Ele não pode ser considerado um sistema principal, ou seja, parou o sistema acessório, parou o principal, não. Esse sistema acessório ele pode ser tirado de lado naquele momento, o sistema acessório ou principal continua funcionando de uma forma standalone ou, sei lá, de uma forma precária, mas continua funcionando e o sistema acessório fica abaixo. Eu acho que quando você ficar dependente extremamente do sistema acessório, aí você tem um problema. Mas bacana. Sei lá, acho Pergunta saia justa para encerrar, né? Mas assim, eu não sei te dizer se é um malefício, mas eu acho que um desafio é a mudança das pessoas, né? Então, assim, lidar com toda essa tecnologia, quem está preparado, quem não está, né? Eu sei que é fácil pegar um celular, chegar lá e fazer a configuração, ou fazer um monitoramento para eu entender que tem um alarme ou que está... Mas, assim, existe toda uma geração que não foi preparada para essa transformação e tem que fazer essa transformação. Então, acho que ainda existem algumas barreiras, né? Eu posso dizer, assim, pela experiência que eu tenho,
de fazer por completo essa transformação. Não acho que as pessoas não estejam habilitadas, acho que elas estão, mas assim, tem toda, eu sabia trocar a gaveta, né? Eu sabia fazer a anotação aqui, se eu não fizer isso, agora for para o sistema, o que eu vou fazer? Então, eu acho que passa um pouco assim por comportamento, esse receio, talvez das pessoas não entenderem que não é porque vai ter uma medição automática que eu vou ter a predição de quando eu vou fazer a manutenção, que a pessoa que está fazendo isso hoje vai perder a função. Não, ela vai ser deslocada para fazer outro tipo de otimização no processo, coisas assim que tragam, que agregam valor para o negócio. Mas, assim, tem que acontecer essa transformação e eu acho que a mensagem talvez não esteja tão clara hoje, que a ideia não é colocar esse equipamento lá para dificultar a vida das pessoas, e sim facilitar, que vai agregar e não retirar. Eu acho que esse é o desafio. Ótimas palavras, e eu faço das suas as minhas. O desafio, acho que é a transformação mental das pessoas numa nova ideia, né? Principalmente uma revolução. Quando nós falamos revolução, é uma mudança cultural, uma mudança de estado das pessoas também em relação a isso. Pessoal, acho que passou tão rápido, eu nem vi o tempo passar, já me deram um toque aqui, Marcelo, já passou das 8 horas, tem que encerrar. Pessoal, alguma consideração final? Depois eu faço o fechamento. Priscila, você foi a última a falar, vou deixar você fazer suas considerações finais. Primeiro, obrigado por tudo, depois eu agradeço vocês, mas algum comentário, alguma informação, por favor, tem uns minutinhos para fazer suas considerações finais. Eu acho que, assim, de novo, obrigada, ABB, eu acho que esses eventos são importantes, façam mais, tragam mais pessoas para a mesa, assim, foi muito bom participar aqui. Fernando, Regis, Alberto, obrigada também pela experiência, pela troca de informações, né? Eu acho que isso está trazendo, o componente está trazendo valor, né? Vai me ajudar com os desafios, com certeza. Então, eu acho que a gente precisa mais disso, a gente precisa trazer esses assuntos para a mesa. Vamos fazer mais, que eu acho que foi bem bacana. Obrigada mais uma vez pelo convite. Vai ser um prazer. Alberto? Eu não sei se foi pensado nisso, mas se você perceber bem, a gente tem um ecossistema aqui muito prático aqui, né? A gente tem lá o usuário final, que é o hospital, né? Você tem o data center e você tem quem carrega esses dados com a automação e no meio de tudo isso daí tá toda a infraestrutura básica que a ABB pode fornecer. Então, eu acho que aqui a gente tem uma pluralidade muito boa de informação, foi muito legal, gostei. Parabéns aí, Marcel, Fernando, por proporcionar isso para a gente, parabéns à ABB, né? Assim, eu acho que isso cada vez mais, isso que falta muito aqui no Brasil, acho que a gente ter essa troca de informações franca, sem medo, sem totalmente desarmado, não, expor aquela coisa. Não. Bate-papo, bate-papo. Exatamente, porque aí às vezes você agrega um ponto que, putz, fecha um ciclo que estava sendo difícil de fechar para outros, né? Eu acho que essa informações é fundamental. E aí, a gente colocando o eco, igual, por acaso, não sei se por acaso ou foi proposital, o sistema aqui já você vê que as informações, um fala uma coisa, outro complementa, e isso é importante. Eu acho que, cara, foi muito legal, muito bom, fiquei feliz de participar. E, assim, grande abraço. E espero que todos continuem saudáveis aí. E Com certeza. Muito obrigado, Alberto. Regis? Eu acho assim, eu vou usar um pouco do que o Alberto falou e do que a Priscila falou, né? A gente realmente formou aqui um ecossistema, vários segmentos, uma troca de ideias, e isso é importante porque é só nessa troca que a gente vai conseguir evoluir realmente, né? Assim, a ABB, ela pela sua extensão, ela atinge não só esse segmento de juntores que a gente está conversando, mas o segmento de automação. A ABB tem o IT médico, a ABB tem o Break, o painel de média
pensando num futuro melhor. Então, eu incentivo vocês realmente a crescer essa prática, a talvez tornar até recorrente ou uma periodicidade mais determinada, para que essas discussões se tornem cada vez mais produtivas e cada vez mais interessantes, envolvendo até outros ramos da BB, misturando alguns ramos, para a gente poder aprender cada vez mais. Será um prazer. A todos os participantes aí, foi uma experiência incrível poder trocar essas informações com vocês. Obrigado, Regis. Fernando? Bom, eu queria abrir, até respondendo ao Alberto, sim, é proposital, acho que o Marcel vai comentar também. É proposital, assim, grato por esses 17 anos que eu tenho de fabricante de material elétrico, trabalhando, visitando com clientes. Geralmente, em uma semana, a gente conseguia visualizar isso que a gente está fazendo hoje, né? Visitar uma indústria cimenteira, visitar uma indústria, um usuário final, visitar uma indústria de food and beverage, e com isso a gente ia compondo a nossa visão do que era uma eletrificação, de que era automação, isso pensando numa experiência pessoal, né? E hoje a gente conseguiu, nesse bate-papo que nós fizemos aqui hoje, a gente conseguiu fazer isso, né? Trazer as soluções de um segmento para outro segmento, e isso é justamente a intenção que nós tínhamos. Eu, como responsável pelo produto e entendendo que cada vez mais a automação está presente na eletrificação, eu fico muito grato e feliz de estar compartilhando com vocês essa experiência e trocando essas informações. Eu acho que, sem dúvida, a gente vai fazer mais, né, Marcel? Vai ser um prazer, eu tenho certeza disso, viu? Alberto, respondendo a sua pergunta, assim, foi proposital, na verdade foi bem pensado nessa situação de fazer uma cadeia e tentar trazer outras visões, todas uma visão de diferentes segmentos para um bate-papo. E aí agradeço desde já todo o time da ABB, a equipe de marketing trabalhou exaustivamente nisso, o Fernando, foi realmente muito pensado. E desde já, Alberto, Priscila, Regis, meu muito obrigado pela participação de vocês. Foi fundamental. O bate-papo foi tão rápido que eu nem vi o horário passar. O pessoal do marketing já me deu um toque e falou: Marcel, já acabou, você está segurando os convidados. Obrigado mesmo, eu fico extremamente orgulhoso de ter feito participação nesse bate-papo como mediador, como lançador das perguntas e vocês, os questionadores e os respondedores dessas informações. Foi um prazer, pode ter certeza, nós faremos outras rodas de bate-papo com outros temas também latentes ao mercado, mobilidade, eletromobilidade, desenvolvimento de mercados, automação, sistemas médicos, data centers, e eu posso ter certeza que eu vou convidar cada um de vocês, que a participação de vocês foi fundamental e foi fantástica. Pessoal, uma ótima noite, muito novamente. Quem está nos escutando, por favor, entra no Instagram, no YouTube da BB, @BB Eletrificação, tem mais informações lá. E lá nós vamos lançar as novas rodas de bate-papo, novas rodas de debates técnicos que nós vamos fazer. Mais uma vez, pessoal, meu muito obrigado, uma ótima noite, fiquem seguros e quem puder, fique em casa. Uma ótima noite, boa noite, pessoal. Abraços, obrigado, Priscila, Alberto, Fernando, Regis. Tchau, pessoal, obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa noite.